Não sei se você notou, mas ultimamente com o avanço da tecnologia e com câmeras espalhadas por todos os lados, cada dia mais novas descobertas e avistamentos estranhos estão sendo feitos. As almas e espíritos que antes precisávamos ter para acreditar que existiam, estão sendo capturados pelas lentes dessas câmeras, que aparentemente podem ver coisas que nossos olhos humanos não são capazes. Nessas fotos e vídeos fascinantes mostrando a alma das pessoas que acabaram de morrer deixando seus corpos para trás, deixaram até mesmo os mais céticos em silêncio, porque não têm argumentos para negá-los. E isso é exatamente o que você verá aqui hoje. Então deixe seu like, clique abaixo no botão de inscrição e vamos lá. Escada para o paraíso. Em um trágico acidente numa rodovia nos Estados Unidos, um bebê, sua mãe e a melhor amiga de sua mãe acabaram morrendo. No entanto, sua família, que ficou sofrendo devido ao luto, encontrou numa fotografia a força para seguir em frente, tendo a certeza de que todos os envolvidos no acidente estavam bem depois de ir para o outro lado. Hannah Simmons, de 23 anos, estava levando seu bebê de 9 meses de vida a uma consulta de rotina quando perdeu o controle do carro e colidiu frontalmente com um caminhão. Ela, sua filha e sua melhor amiga, que também estavam no carro, não sobreviveram ao terrível acidente. No entanto, Anissa Ganon, uma estudante do ensino médio que estava indo para o trabalho quando passou pelo local do acidente, decidiu tirar uma foto com seu celular. Ela estava atrasada para o trabalho, e o acidente dificultou sua ida. Então ela só queria enviar a foto para o chefe para justificar o atraso. Não seria uma fotografia extravagante nem nada. Ela não usou aplicativos nem filtros na câmera, e nem editou a foto de maneira alguma. No entanto, quando viu o que apareceu na imagem, ela ficou chocada e precisava encontrar a família das vítimas do acidente para mostrar o que seu celular havia capturado. Para Jody Simons e Dana, mães das vítimas, não há dúvida de que a imagem mostra uma escada para o paraíso, inclusive com uma bolinha no meio do laço de luz que simboliza a alma das garotas subindo para o céu. Ambas acreditam nisso. Suas filhas e a neta de Jody foram para um lugar melhor. Transferência de corpos. Um vídeo misterioso gravado por uma câmera de segurança de algum lugar do mundo capturou algo inexplicável que pode mudar completamente a maneira que vemos a vida e as pessoas. Talvez essa é a razão pela qual o vídeo foi publicado anonimamente na internet, para que organizações poderosas não perseguissem quem está tentando revelar esta informação controversa. As imagens do vídeo estão em branco e preto, algo comum em muitas câmeras de segurança para economizar espaço de armazenamento com arquivos de vídeo mais leves, pois não contém cores. Existe apenas um círculo vermelho ao redor de um homem andando pela rua que provavelmente foi adicionado ao vídeo pela pessoa anônima que publicou pela primeira vez nas redes. A princípio, nada de muito anormal está acontecendo na gravação. O homem está andando pelo que parece ser o pátio de algum prédio bem ao lado de um estacionamento. Observe que outro cara também vem andando na direção oposta, um pouco distante do homem dentro do círculo vermelho. De repente, uma sombra estranha parece emergir de dentro do homem que veio na direção da câmera, e ainda muito mais estranho, a mesma sombra aparentemente entra no corpo do outro sujeito. Isso seria a evidência de uma alma deixando um corpo e indo para outro? Os homens do vídeo até parecem reagir quando aquela sombra sai e entra no corpo de cada um deles. Talvez não seja uma coincidência, ou talvez não seja uma alma em si, mas algum espírito externo, como uma entidade maligna, por exemplo, tentando assumir o controle dos seres humanos. Não importa qual seja a verdade, esse vídeo é pelo menos arrepiante. Saindo de um helicóptero. Depois de um terrível acidente, um helicóptero foi chamado com urgência nos Estados Unidos para transportar uma pessoa ferida o mais rápido possível para o hospital. No entanto, só movimentar a vítima do local do acidente foi algo extremamente difícil e perigoso. Devido à gravidade de suas lesões e sem outra alternativa, a equipe de resgate decidiu arriscar, mas pouco depois de entrar no helicóptero, essa vítima não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Alguém que estava lá fora filmou o helicóptero decolando e capturou algo surpreendentemente difícil de acreditar, mesmo com a própria evidência da filmagem. É bastante difícil de ver, com o helicóptero distante e na escuridão, mas com zoom no vídeo e uma melhoria na imagem, dá para perceber algo passando muito rapidamente pelas hélices do próprio helicóptero. Parece um jato de água ou fumaça branca, mas é muito rápido e consistente, ainda mais depois de atravessar as hélices sem sumir. Quando o helicóptero está no ar, as hélices giram tão rápido que qualquer substância deste tipo poderia alcançar esse feito.
e um item físico, como uma lanterna ou sinalizador, como sugeriram alguns céticos, não poderia passar pelas hélices do helicóptero. O próprio helicóptero teria sido jogado longe e quebrado em 1000 pedaços. E na pior das hipóteses, poderia até ter causado a queda do helicóptero. Nada disso acontece na gravação. E também é muita coincidência que essa sombra apareça no exato momento em que foi declarada a morte da vítima deste acidente. Isto levou muitos a concluir que, na verdade, este foi o avistamento de uma alma indo em direção ao céu depois de se desprender do corpo físico. Acidente de moto. Em 12 de julho de 2016, em uma rodovia do estado norte-americano de Kentucky, um motociclista sofreu um grave acidente, ficando inconsciente no meio da estrada. Aparentemente não havia outro veículo envolvido neste acidente, mas foi o suficiente para deixar o motociclista entre a vida e a morte. Um caminhoneiro que passava do outro lado da estrada notou o acidente e parou por um momento para tirar uma fotografia. Saul Vasquez, o motorista do caminhão, afirma ter sido abençoado com poderes paranormais, uma espécie de sexto sentido que permite ver e perceber coisas que o resto das pessoas simplesmente não podem lá. Ele sentiu algo ali naquele acidente e parou para tirar a foto que mais tarde ele publicaria em sua rede social. Saul compartilhou a foto surpreendendo a internet por aparentemente ter capturado o momento em que a alma do motociclista estava flutuando acima da multidão ao seu redor, tentando ajudá-lo a se recuperar. Na realidade, o motociclista ainda estava oficialmente vivo, no momento em que esta fotografia foi tirada, mas acabou morrendo depois ao chegar ao hospital. É possível que no momento em que ele ficou inconsciente estava sem a alma e a casca mortal que ficou para trás não resistiu e morreu pouco depois devido ao trauma. Na publicação do motorista de caminhão, os usuários da rede social disseram que acreditam em vida após a morte. Quando os céticos começaram a questionar a veracidade da fotografia, outros apontaram que, como o próprio Saul Vasquez que afirma possuir sexto sentido, as lentes da câmera às vezes conseguem capturar coisas que os olhos humanos não são capazes. Espírito da filha. Esta é uma história incrível que poderia ser parte de um roteiro de livro ou filme dramático, mas acredite em mim, aconteceu de verdade. Pelo menos vários sites de notícias e até programas de televisão dos Estados Unidos transmitiram a história do Sandra Gonzalez, que em 2018 perdeu tragicamente sua filha Fabiola, que tinha apenas 2 anos. Ela estava trabalhando de madrugada quando começou a receber diversas mensagens e chamadas do seu namorado, Lalo Anthony Castilho, que tinha ficado em casa cuidando de Fabiola. A mãe não imaginava que nunca mais veria a filha viva. O namorado alegou que enquanto ele dormia, a menina subiu e caiu do berço, mas a experiência revelou vários hematomas e traumas que não coincidiam com sua história, o que levou Lalo a ser responsabilizado pela morte da filha de sua namorada, recebendo 30 anos de prisão. O julgamento e sentença dele, no entanto, só aconteceram 5 anos depois, em 2023, mas nesse período de espera algo surpreendente aconteceu. Sandra havia montado um memorial no túmulo de sua filha com vários brinquedos que ela gostava, mas notou que os brinquedos estavam desaparecendo. Então, ela perguntou aos funcionários do cemitério e pediu que tomassem mais atenção e cuidassem do túmulo de sua filha, para que quem quer que estivesse roubando parasse de fazer isso. Agora vem a parte mais incrível de toda essa história. Outra família tinha colocado uma câmera de segurança no cemitério, escondida entre os galhos altos de uma árvore. A razão? O túmulo de seu filho estava sendo vandalizado, provavelmente pelo próprio assassino dele. A câmera foi colocada lá na árvore escondida na esperança de capturar o criminoso e ajudar a polícia na investigação. No entanto, o que ele capturou foi a própria Fabiola. A família do segundo túmulo ficou extremamente preocupada quando viu uma garota sozinha na escuridão de um cemitério pela noite. Então contatou os funcionários deste cemitério maçônico para garantir que ela fosse encontrada e ficasse a salvo. No entanto, um dos funcionários que conversou recentemente com a família de Fabiola reconheceu a menina. Ele disse que era a bebê Fabiola, e a família do menino que foi assassinado ligou para Sandra, a mãe de Fabiola, para contar esta história e mostrar as imagens da gravação. Sandra começou a chorar animada, porque tinha a certeza que aquele era o espírito de sua filha. As famílias acreditam que ela estava ajudando a alma de seu filho a ir embora, porque ambos foram mortos injustamente, e naquela época, seus assassinos ainda estavam foragidos sem receber justiça, provavelmente dificultando a passagem de suas vítimas. É possível que a própria Fabiola tenha sido a responsável pelo desaparecimento dos brinquedos,
já que ninguém conseguia explicar como eles estavam desaparecendo. Graças à gravação, a família conseguiu encontrar algum conforto, sabendo que seus filhos estavam ajudando uns aos outros no além, superando juntos a injustiça que sofreram enquanto ainda estavam vivos. Anjo da caminhonete. Nos Estados Unidos, mais precisamente no estado de Michigan, Glenn Thorman, o chefe do corpo de bombeiros de sua cidade, recebeu um alerta através de seu sistema de segurança interno, que possuía um detector de movimento nas câmeras de segurança. Ele foi conferir as imagens, preocupado pela presença de um ladrão ou talvez um guaxinim em sua propriedade, quando quase caiu para trás de susto. O sensor de movimento das câmeras de segurança havia fotografado o suposto intruso que, na verdade, era um anjo flutuando acima de sua caminhonete. O anjo, com asas nas costas e espadas na mão, foi visto brevemente. Só o sistema avançado da câmera de segurança conseguiu gravá-lo. Na fotografia seguinte, o anjo estava um pouco visível, e parecia estar visível no canto da imagem. Se você está pensando que era fumaça branca ou algo assim, lembre-se que o dono do sistema de segurança era o próprio chefe do corpo de bombeiros da cidade, e é especialista em avistamento de fumaça, porque onde há fumaça geralmente há risco de incêndio. No entanto, Glenn acredita fielmente que ele era um anjo gravado pela câmera, talvez até inspecionando ou liberando seu caminhão do mal para que ele não sofresse nenhum acidente. O caso chegou à televisão, onde um pastor foi chamado para dar sua opinião sobre a gravação. O pastor afirmou que aquela era uma imagem autêntica. O próprio pastor é especialista no assunto, já que ele mesmo sofreu um acidente de carro muito sério onde foi declarado morto, mas voltou à vida. Naquele curto período em que esteve legalmente morto, o pastor disse ter uma visão do paraíso, onde ele conheceu os anjos e descobriu que eles estão em todos os lugares, mas normalmente não podemos vê-los. Mas para ele o fato do anjo estar no caminhão não é nada estranho, já que eles estão literalmente em todos os lugares. O programa que convidou o pastor foi ainda um pouco além, iniciando uma votação sobre a imagem dos anjos em geral, onde 72% daqueles que responderam à pesquisa afirmaram que acreditavam em anjos, 16% que não acreditava e mais 12% ficaram indecisos sobre a questão. Avistamento de esferas. Em várias crenças e culturas ao redor do planeta, a forma dos espíritos ou almas de seres humanos recebeu uma explicação diferente. Nas culturas asiáticas, por exemplo, fala-se muito sobre pequenas esferas brilhantes que podem ser vistas à noite. No próprio folclore japonês, por exemplo, essas esferas espirituais são chamadas de hitodama, palavra que traduzida para o espanhol literalmente significa bola humana. Em países de língua espanhola, temos algumas variações dessas bolas místicas chamadas de fogo fátuo. Esta explicação é importante para o próximo vídeo que você verá abaixo, mostrando o momento em que a alma de um familiar pode ser vista a desfragmentando-se aos poucos, se transformando nessas bolinhas no momento em que ele estava prestes a morrer, cercado por seus familiares mais queridos. Algumas culturas diriam que estas pequenas esferas são outros espíritos que cercavam o corpo da pessoa, pessoas que já morreram e estão esperando o momento de sua chegada ao plano espiritual. Seja de outras pessoas ou da própria alma da pessoa que está partindo, é realmente fascinante testemunhar um momento tão íntimo e delicado como este. No final, a maior certeza que nós seres vivos temos é que um dia nossa vida chegará ao fim. Espírito animal. Um vídeo bizarro que circula há muitos anos na internet mostra o momento que um animal, possivelmente um cervo, acaba caindo com força no chão, provavelmente morrendo. As origens deste vídeo são incertas. Não se sabe quem publicou a gravação original na internet, se veio de uma câmera de segurança ou de algum caçador no meio da selva. Pode ser que o animal estivesse passando em algum trilho de trem, mas como a qualidade do vídeo é muito baixa, não tem como ter certeza de absolutamente nada. A única informação mais ou menos garantida é que o cervo realmente caiu no chão. Isso ficou nítido. E, logo depois, algo estranho saiu de seu corpo. Possivelmente, esta foi a razão pela qual o vídeo foi para a internet. Algumas pessoas dizem que os animais não têm alma, mas a existência desse vídeo vem contradizendo a fé de algumas religiões que dizem que apenas os seres humanos têm uma alma. Aquela substância estranha saindo de dentro do corpo do cervo é muito inconsistente com qualquer outra coisa que pudéssemos imaginar. Alguns usuários teorizaram que poderia ser um gás saindo do corpo, mas isso não seria visível. Outros disseram que era uma cria,
que o animal era uma fêmea grávida da espécie, mas podemos ver claramente que essa substância está flutuando. As crias de cervo não saem voando, assim que esta teoria também foi descartada, deixando apenas a possibilidade de ser uma alma, ou algum truque da câmera e edição de vídeo. A maior parte dos que acreditam defendem que esta é realmente uma prova de que todos os seres vivos têm alma. Na noite de 23 de junho de 2022, um índio chamado Ankit estava voltando para casa quando sentiu uma presença estranha. Ele tentou ignorar a sensação, mas seu pescoço começou a doer a ponto de não conseguir dormir naquela noite. Chateado com a insônia, ele foi falar com o porteiro e segurança do complexo residencial que, curioso com sua história, olhou as imagens do sistema de segurança do local. Talvez tivesse sido melhor se Ankit tivesse simplesmente ignorado completamente esse sentimento ruim, porque a descoberta piorou ainda mais sua insônia. Exatamente no mesmo momento que ele começa a subir as escadas em direção ao seu apartamento, uma espécie de sombra é vista passando pelo seu corpo. Ankit lembrou que esse foi exatamente o mesmo momento em que sentiu a estranha presença, chegando à conclusão de que, independentemente da presença que a câmera de segurança tenha capturado, também afetou seu corpo físico no mesmo instante. Espíritos no castelo. Um grupo de pesquisadores paranormais, chamado Warner Paranormal Explorers, estavam investigando um castelo feudal nos Estados Unidos. Depois de um longo dia cansados de testes e investigações, os membros do grupo decidiram descansar em uma parte do castelo que foi restaurada e estava aberta ao público no formato de hotel. No entanto, um dos membros do grupo de investigações paranormais acordou na manhã seguinte extremamente cansado. Em suas próprias palavras, ele sentiu como se tivesse tomado um soco no meio do peito. Os outros membros do grupo investigativo reclamaram de seu ronco alto durante a noite toda, algo que ele nunca tinha feito antes. O homem então foi verificar a câmera que deixou gravando durante a noite para sua investigação paranormal e descobriu uma anomalia, uma espécie de luz se aproximando ao seu corpo, apenas por cerca de 20 segundos. Esta evidência deixou os membros do grupo Warner entusiasmados com a descoberta, mas também com medo. Seria essa bolinha de luz um espírito? E se assim for, ela foi a causa da dor e dos problemas respiratórios? O autor do vídeo comentou que tem mais 6 horas de gravação para analisar. E, em outros momentos, muitas outras esferas como esta foram capturadas na gravação. Alguns dizem que esses problemas respiratórios foram causados pelo excesso de poeira do ambiente, que possivelmente também é a verdadeira identidade dessas esferas, mas talvez nunca saberemos. Pode ser que realmente sejam fenômenos sobrenaturais. Não se esqueça de se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse.